Mais um vídeo aqui, né? Vamos lá. E hoje o vídeo não é de treino, eu ainda não tô com meu tripé, mas hoje o vídeo não é de treino. Hoje é mais uma conversa e mais uma explicação, um negócio de história, sabe como é um relato pessoal esse canal? Como eu já falei que esse canal ele é mais um álbum do que algo comercial, né? Algo feito para viralizar e coisa e tal. Eu acho importante eu contar um pouco da minha história na questão de treino. Se vocês quiserem, depois eu conto um vídeo de uma história mais geral, mas pô, eu tenho 22 anos, ainda não tenho tanta história, óbvio que eu tenho coisa para contar, mas não tenho tanta história de coisas incríveis, gigantescas que eu possa, sei lá, inspirar alguém. Um dia eu quero ter, mas eu acho que eu ainda não tenho capacidade de inspirar ninguém. Mas enfim, o que eu quero dizer hoje é o porquê que eu comecei a treinar e o porquê que eu parei de treinar. Porque esse canal aqui, ele está sendo feito depois de um período que eu passei... Esqueci o que era treino, o que era dieta, o que era uma coisa que na minha vida sempre foi muito importante. Assim, era base da minha personalidade durante muito tempo. Não que a minha personalidade fosse 100% baseada nisso, mas eu por muito tempo fui conhecido como, na época de escola, na época de começo de faculdade, eu era o marombeiro da sala, eu era o cara do shape, eu era o cara que levava marmita e tava ali todo dia com sua marmita. Era o cara focado, era o cara determinado. E por muito tempo essa foi meu personagem, sabe? O que as pessoas viam no Georges era aquilo. Eles diziam assim, pô, quem que é Georges? Ah, Georges é um cara focado, é um cara determinado. Tanto que tinha um negócio na época de escola que eu achei legal da parte da escola, que eles deram uns cartõezinhos para cada um, que era de pendurar assim. Eu vou ver se eu tenho foto disso. Que dava uma descrição da pessoa. Tipo, uma descrição do que cada um representava ali. E o meu era assim, Georges, alegre, determinado e atleta. Então era uma coisa que fazia parte da minha personalidade. E largar isso não foi de uma hora para outra, sabe? Eu senti uma... Qual é a palavra certa para isso? Como se eu tivesse perdido um pedaço de mim quando eu parei de treinar e de fazer dieta. Como se eu tivesse... Sabe aqueles desenhos animados, quando tem um personagem que ele é alguma coisa e aí do nada ele some e encontram, tipo, ele na merda? Foi basicamente isso. Enfim, vamos começar a história o porquê que eu comecei a treinar e do porquê que eu parei e agora eu voltei. E vamos começar pelo começo. Bom, quando eu era criança, pré-adolescente, criança, sinceramente, porque pra mim até 14 anos você ainda é uma criança. Até 15 você ainda é uma criança. Ali pra mim você começa a ser um projeto de adolescente ali. Mas quando eu tinha até meus 14 anos, eu era uma criança gordinha. Nunca fui obeso, né? Nunca fui aquela criança gigantesca, mas sempre fui muito orgulhoso. Então, eu ser mais gordinho em uma sala que a maioria das pessoas eram magras e tal, e eu usava óculos, eu tô de lente de contato, inclusive, isso fazia as pessoas me darem aquela zoada, né? Eu acho que nunca chegou a ser um bullying, porque eu também era meio doido. Então, se alguém passasse do limite comigo, eu batia, eu gritava, tipo, respondia. Eu sempre fui muito bom de resposta. A pessoa queria me zoar, eu tinha uma resposta pra zoar ela na ponta da língua. Isso meio que me blindou de o bullying, né? Bullying em si não tinha, mas tinha aquelas zoeiras, né? Tipo, pega no peitinho e aqueles peitinhos de gordo. Graças a Deus hoje eu não tenho mais, eu tenho peitoral, mas na época tinha aqueles peitinhos de gordo, aquelas piadinhas, aquelas brincadeiras. E aquilo, cara, por mais que fosse na esportiva e faz parte, principalmente quando você é homem, menino no caso, na época, você, pô, leva na esportiva, mas no fundo aquilo vai machucando. E eu era um cara bem orgulhoso. Então eu não gostava de ser, pô, tirado pro gordinho merda. E quando tinha jogo, aquelas coisas tipo futebol, eu nem jogava porque ia me botar no gol, cara. Ia me botar no gol. Era uma coisa que não era muito legal. Eu sempre gostei, eu sempre fui fácil de fazer amigo, assim, mesmo nessa época que eu era gordinho. Mas o que eu percebi foi antes de eu fazer meu grupo de amigos de verdade, que são meus amigos até hoje, foi que quando eu me enturmava num grupo, eu até me enturmava, mas eu meio que ficava aquele palhaço do grupo, aquela piada do grupo. Era o gordinho, engraçado, estabanado, e eu meio que assumia aquela persona por um tempo. E eu dizia, não, cara, eu não sou isso. Então teve uma época, eu lembro até hoje, que eu tava bem triste com isso, muito mal mesmo. Não vou entrar em detalhes, mas eu só decidi, de uma hora pra outra, que eu disse, cara, eu não quero mais ser gordo. Eu não quero mais ser o gordinho das tetonas. Eu quero ser, porra, quero ser foda. Quero ficar magro. E aí eu comecei, da minha cabeça mesmo, disse, porra, vou fazer dieta. Mas eu não sabia o que era uma dieta. Então eu simplesmente parei de comer. Eu sabia mais ou menos, tipo, a gente tem aquela consciência de que doce engorda, hambúrguer engorda e tudo mais faz mal. E eu simplesmente parei. Eu parei de comer as coisas que eu sabia que fazia mal. E era difícil, porque eu adorava hambúrguer, cara. Hoje em dia eu tenho zero pira de hambúrguer, zero.
Eu não lembro a última vez que fui num McDonald's. Faz bastante tempo realmente que eu não como hambúrguer, que eu não peço um lanche de um fast food de hambúrguer, né? Eu ainda gosto muito de pizza, eu ainda gosto muito de churrasco, eu ainda gosto de outras besteiras, mas hambúrguer era uma coisa que eu gostava muito e simplesmente cortei, porque foi a primeira grande coisa que eu abdiquei da minha vida por um objetivo. Então, comecei a parar de ir no Mac, eu ia toda semana no Mac com o meu melhor amigo, até hoje esse cara é meu amigo, que é Levi, ele provavelmente não vai ver esse vídeo, só se eu ficar famoso e aparecer no YouTube dele, mas eu abdiquei de ir no McDonald's, eu parei de comer massa e com o tempo eu fui ficando radical nisso, eu fui ficando muito radical. E eu passei de um moleque gordinho para um moleque desnutrido. Eu vou estar colocando as fotos que eu achar aqui, de todas essas fases que eu tô falando. De eu gordinho vai ser difícil, porque eu não gostava que tirassem foto de mim quando eu era gordinho. Mas eu vou tentar achar. Mas foto de eu desnutrido aí, magrelão, eu tenho. E eu cheguei a ficar muito magrelo, muito magrelo. Quando eu fiquei muito magrelo, chegou a um ponto de que eu precisava de alguém, que esse alguém foi minha mãe, para me dizer que eu tava passando do ponto. E aí eu disse, não, não tô, esse aqui é meu objetivo, eu não vou voltar a ser gordo e tal, e tal, e tal. E eu tava cada vez comendo menos, cada vez sendo mais radical. Eu tava praticamente só na água e salada, cara. Água, salada e um pedacinho desse tamanho de frango. Só que eu tava na minha fase de desenvolvimento. Eu tenho 1,80 hoje, talvez era pra eu ser mais alto. Porque nessa fase de crescimento eu comi pouco, eu fiz dietas zero carbo, zero açúcar, zero nada, gordura baixíssima. Só no peito de frango com salada. Era basicamente isso por meses e meses. E eu cheguei a perder 25 quilos sozinho, sem tipo, acompanhamento. Sem, o treino que eu fazia não era academia, era karatê. Eu não tinha entrado na academia ainda. Era karatê, flexão, tudo que eu podia fazer de movimento do corpo, cardio, correr, flexão, karatê, tudo que gastasse energia, eu soubesse que eu ia gastar energia, eu estava fazendo, só que eu não estava repondo essa energia. E aí teve um dia que eu quase desmaiei no karatê, eu caí assim, eu continuei treinando depois, só que nesse dia eu percebi, cara, realmente eu tô ficando fraco, tá atrapalhando agora a minha performance. E minha mãe, ela tava ficando muito preocupada comigo. Minha mãe é nutricionista, né? Na época, ela ainda não era, mas ela é nutricionista. E ela já tava fazendo curso nessa época de nutrição, quando eu era adolescente. E, tipo assim, cara, ela me levou em uma nutricionista que era professora dela, que é a primeira lá da minha cidade, que foi a primeira nutricionista da minha cidade, é muito amiga da minha mãe. E ela disse, olha, você tá em um estado de subnutrição. Você tem 1,80 e você está pesando 60 quilos. Eu estava pesando 60 quilos. Eu passei de um moleque gordinho de 90, quase 90 quilos ali, pra, um moleque de 60. Eu parei de contar quando eu emagreci, os 25 quilos, só que depois desses 25 quilos que eu perdi, eu ainda fui perdendo mais peso, só não me pesava mais. Porque eu simplesmente levei como estilo de vida algo insustentável. Eu tava só não comendo. E aí eu, o que eu preciso fazer agora? Ela disse, a gente vai fazer uma dieta pra você ganhar músculo, você precisa exercitar. E eu comecei a pesquisar, porque eu olhava aqueles caras com abdômenzinho, desnutrido tem abdômen, eu tava com aqueles risquinhos, que aquilo pra mim não é nem um abdômen, na real, definido. Aquilo é desnutrição mesmo. E aí eu, vou fazer alguma coisa que dê pra ganhar músculo. Aí eu comecei a pensar de calistenia, comecei a fazer os movimentos básicos de calistenia e voltei a comer carboidrato. Cara, foi uma objeção muito grande na minha cabeça. Quando eu ganhei minha dieta no papel, primeira dieta de acompanhamento, e tinha lá 2 fatias de pão no café da manhã, eu disse, cara, eu vou ficar obeso, vou ficar gordo de novo, vou comer pão, vou ficar gigante. Aí eu fui comendo e fui vendo que não estava engordando, era só seguir certinho aquele plano e não exagerar igual antes, não comer besteira que eu não ia engordar, não era o carboidrato o problema. Comecei a comer e aí eu tava fazendo essas calistenia em casa, né? Só que aí um dia, cara, mas uma coisa que nunca saiu de mim até hoje, e hoje você tem que reconhecer o seu ponto fraco para você conseguir martelar nele. Eu sou muito viciado em comer, cara. Eu adoro comida. Eu gosto muito de comer. Então eu tenho que estar me segurando, porque senão eu não paro, cara. Não tem esse negócio de um limite de fome, porque a minha fome não acaba. Se você me deixar no rodízio de meio-dia a 5 horas da noite pra comer, eu como todas as horas do rodízio. Eu tenho essa gula aí, que é um defeito. Todo mundo tem o seu e esse é o meu. Eu como demais, se eu não me controlar. E mesmo eu estando magro, já estando no foco há muito tempo, meu medo era me descontrolar, só que eu nunca perdi aquela vontade de, cara, eu quero comer mais, eu quero comer mais. Só que meu foco era grande, então eu não comia. Só que aí apareceu pra mim, eu lembro até hoje. Da Maromba, quem eu conhecia era só o Léo Stronda, porque todo mundo conhecia o Léo Stronda, até quem era fora da Maromba, o Fábrica de Monstro, tinham vários memes já dele, e eu já acompanhava o Léo, só que na minha cabeça, na época de criança, era, o cara é fortão porque ele toma bomba. Idiotice, mas é na cabeça da criança. E depois eu também comecei a acompanhar ABTV, que era mais pelas novelinhas, pelas coisas engraçadas do que pela Maromba em si, mas as coisas aconteciam dentro do ambiente de academia. Só que por eu ter esse algoritmo, né, porque o algoritmo do YouTube nem era como é hoje, que você pesquisa uma coisa e já aparece milhões relacionadas, apareceu um vídeo em específico que eu lembro até hoje. Rafael Brandão, meu off-season. A Maromba não tinha nem estourado como bolha. Pouca gente conhecia, era um negócio bem nichado ainda. Não, só quem conhecia nicho da Maromba eram os marombeiros.
Era simples. Hoje em dia tá estourado. Até quem não faz academia conhece, enfim. Mas eu vi esse vídeo e eu olhei um maluco gigantesco, todo definido, rasgado. E o café da manhã dele era tipo, cara, um pacote inteiro de pão, 10 ovos. O almoço dele tinha 4 batatas inteiras cozidas com 1 tonelada de carne. O cara tá enorme, o cara tá definido. E o cara tá comendo igual um bicho. Eu quero isso pra mim. Porra, eu quero isso. Eu quero comer igual um animal e ficar gigante e definido. Imagina, é o melhor dos dois mundos. Aí eu, cara, falei com meu pai, pai, quero entrar pra academia. Meu pai tinha medo de eu não crescer, né? Aqueles negócios já era grande, tinha quase 1,80 já na época, tinha 1,78, 1,79. Eu não passei de 1,80, mas tudo bem. Talvez eu tivesse ficado maior, mas tanto faz hoje em dia, 1,80 tá bom. E aí meu pai ele tinha medo de eu não crescer, mas ele disse, vamos fazer os exames médicos e tal. E aí ele chamou um amigo dele, das antigas, que era personal trainer, um dos caras primeiros a se considerar bodybuilder na minha cidade. E aí o cara, o nome dele é Rogério Pressotti, ele me treinou assim no começo, ele me deu aquela orientação básica de treino, me passou meu primeiro treino, eu comecei a treinar. E era foco total, cara. Aquele foco que eu tava na minha dieta maluca, eu me botei no treino. Comecei a treinar. Cara, foi questão de pouquíssimo tempo pra eu me apaixonar no negócio. Eu comecei, porra, eu vi aquele deslumbrante aquele mundo de academia. E a cada semana você ficava um pouquinho mais forte, todo dolorido. E as pessoas pararam de me ver como aquele moleque, tipo, o gordinho, já tinha um tempo, e começaram a me ver como um cara extremamente focado. Tipo assim, Josi é foco total. Você pode falar qualquer coisa que o cara vai tá fazendo dele, o cara vai estar na academia, o cara vai estar comendo as coisas na dieta. E eu comecei a fazer dieta certo daí. Eu comecei a fazer treino específico, a dieta certa, e no meu primeiro ano de academia eu fui ganhando músculo, fui ficando bem. E aí no meu primeiro 1 ano e meio de academia, eu podia me considerar um cara com shape. Eu não tô falando enorme, tá? Eu até hoje sou natural, então eu nunca fiquei gigantesco, mas já fiquei com shape muito bom. Eu vou estar colocando, à medida que o vídeo for passando, as fotos do lado. No meu primeiro ano de academia eu fiquei muito seco. Muito seco. No meu primeiro ano não, primeiro 1 ano e meio. Porque eu fiz o primeiro ano, ganhei músculo, eu buquei direito, porque eu lembrei do Brandão e disse, cara, eu vou comer. Só que nada de besteira, eu ainda comia só, era carbo limpo, batata doce, frango, aveia, tudo que eu sabia que era carboidrato limpo. Assistia todos os vídeos do Leandro Twin, todos os vídeos do Cariani falando sobre alimentação, dieta e treino. Eu até achava que o Cariani era natural na época, pra ter ideia quanto eu era inocente. Eu achava que muita gente da maromba, que hoje eu sei que não é natural, era natural. Então dava meu máximo, porque eu disse, cara, eu vou chegar no nível desse maluco aí. Na minha cabeça nem precisava de bomba. Só que isso foi bom porque eu me dediquei muito. Então primeiro eu cresci, ganhei músculo e tal, só que eu ganhei uma camada de gordura e comecei a ficar naquela noia de novo. Eu disse, cara, tô engordando de novo. Só que já não era um gordinho. Eu já tava naquele aspecto de bulking. Só que eu nunca tinha ficado num aspecto de bulking. Eu tava já com o peitoral bem mais largo. Eu era um moleque fino quando eu comecei na academia. Eu era muito fino. Eu fiquei com o peitoral mais largo, o ombro, o braço. Só que aquele abdomenzinho desnutrido tinha desaparecido. Cara, fudeu. Perdi meu shape. E aí eu comecei, eu não, preciso recuperar, só que eu queria fazer direito. Porque eu também não queria perder o músculo. E aí eu fui atrás do personal e disse, cara, preciso de um treino pra secar. E vou fazer a dieta do jeito que eu sei fazer dieta. Eu vou diminuir carboidrato, vou manter proteína, mas já sabia que carboidrato era essencial para o músculo, então eu só fui cortando e contando caloria, que eu tinha aquele aplicativo que o Gabriel Arones, não sei se vocês lembram dele, eu assistia muito o canal dele também, na época que era ele, o Gorgonoid, o Lelis e o Botura na gringa, eu assistia muito o canal dele, e eles usavam o aplicativo MyFitnessPal, a dieta flexível. A primeira vez que eu sequei foi com dieta flexível, mas eu não comia besteira na dieta flexível. Era só para contar calorias, então eu tinha minhas calorias, eu abaixei, mantendo aqueles mesmos percentuais de carboidrato, proteína e gordura, só que com menos calorias. Então, por exemplo, eu estava comendo 3.500 no Booking e eu passei a comer 2.800 e fui secando. Só que como eu não tinha muita noção e eu diminui de uma hora para outra, eu acabei secando muito, mas perdendo muita massa muscular. Só que eu fiquei no shape, eu fiquei com um aspecto bem definido. Eu vou estar colocando aqui de novo, caso esteja aqui essa foto, e eu fiquei bem definido. Cara, eu era apaixonado pelo negócio. E aí, depois disso, eu fiz o meu primeiro Booking pesado, sujo e tipo, batia proteína, batia carboidrato, aí metia uma pizza, pá, ganhei músculo. Os primeiros meses o shape ainda ficou muito bom, porque você não ganha gordura de uma hora pra outra. E depois eu fui ficando redondinho, mas ainda era aquele cara que era grande de camisa. E aí eu disse, cara, tá na hora de fazer o segundo cutting. Eu fiz 2 cuttings bem pesados na minha vida, e esse segundo foi o melhor shape que eu coloquei até hoje. Eu vou superar esse shape, mas foi o melhor que eu coloquei até hoje. Eu consegui manter volume, eu fiz dessa vez com acompanhamento da minha mãe, como minha nutricionista. Ela fez uma dieta, assim, na risca, para eu não perder tanto músculo e perder o máximo de gordura possível. Meu metabolismo é rápido, eu fazia 2 cardios, eu treinava pesado com o treino que me passaram, eu segui o protocolo certinho de treino, eu fiz 4 meses de protocolo, em 4 meses eu tava no shape o melhor da minha vida até hoje. Depois disso, eu comecei um Booking, isso foi no final de 2022 eu comecei um Booking,
E um booking era para ser um booking limpo, eu não ia fazer um booking sujo de novo, porque eu tinha visto o resultado e eu queria manter uma forma. Eu tinha feito essa preparação porque eu queria competir. Só que, quanto mais foi apertando a dieta no final, eu fui começando a afinar. E não tinha campeonato natural, era misturado, né? Misto. Então tinha uns caras muito gigantes. Eu disse, cara, não vou subir porque eu vou ser humilhado. Então é melhor eu fazer mais um booking e no próximo cutting eu subo. Só que o próximo cutting nunca existiu. E aí, no final de 2022, que eu tava bem, muito bem fisicamente, no meu melhor shape em questão de percentual de gordura, eu comecei um booking limpo. Comecei a encher. E aí o físico ficou o mais bonito que eu já tive, assim, de volume com definição. Porque eu fiz o booking limpo, ganhei músculo, glicogênio inchou, os músculos estavam bem definidos ainda. E nessa época eu conheci minha ex-namorada. E não tô colocando culpa em ninguém, a culpa é minha de ter desfocado. Mas o relacionamento foi um estopim para isso. Não tô falando que a culpa foi dela, a culpa foi minha. Eu não tive maturidade para conseguir conciliar as coisas. E o que aconteceu foi, eu comecei a comer, normal, né? Você tá num relacionamento, você vai sair para comer. Só que aquele meu negócio de foco total, eu tive que quebrar, porque não dá para você ser um cara 100% focado no relacionamento. Você não vai, pô, tua namorada quer sair com você. Você não vai negar para ela porque você tá em dieta, porque teu booking tem que ser limpo. Então eu comecei, cara, final de semana saía, tomava um sorvetinho, durante a semana dieta focado, faculdade, coisa e tal. E mantendo sempre o treino muito pesado, isso eu nunca tinha parado de fazer. E com o tempo eu fui achando, cara, olha, eu tô comendo sorvete, eu tô saindo com minha namorada pra comer um negócio diferente no final de semana e o meu shape tá mantendo, eu ainda tô com o meu abdômen definido e eu tô grande. Eu acho, aí caiu o erro do cara, que se eu comer besteira mais do que só no final de semana, não vai dar nada. E comecei a comer durante a semana, e comida na casa de sogra, e comida besteira, e bolinho, e chocolatinho, e compro chocolate pra namorada e come junto. E com o tempo eu fui me tornando, sem perceber, alguém que eu não era, cara. Eu fui me tornando um cara desfocado. Eu comecei a deixar de lado o que eu gostava de fazer, porque eu comecei a dar um foco total no relacionamento. E eu não vou ficar me culpando, porque é uma coisa que, sim, foi um erro, de ter desfocado 100% em mim, mas na época fazia sentido na minha cabeça. Porque antes a academia era a minha prioridade. Eu comecei a treinar adolescente. Depois começaram a vir outras coisas. Veio faculdade, aí veio namoro e veio trabalho. Comecei a trabalhar no restaurante. E acabou que a minha dieta já tinha desestabilizado desse primeiro ano de namoro. Eu já tinha começado a deixar de lado aquele cara focado 100% determinado, obstinado, maluco que eu era, conhecido por ser. E o shape foi ficando medíocre. Não era um shape ruim, porque o shape ainda era melhor do que a maioria das pessoas que não faz academia, né? Ainda tinha músculo, ainda tinha um pouquinho de abdômen ali, resquícios de abdômen. Então, ainda era uma coisa que não ia me colocar como o gordinho de novo, mas já não era o que eu era antes. E o que aconteceu foi que basicamente eu deixei de lado depois que eu comecei a trabalhar, namorar e a faculdade, as coisas começaram a ficar só mais difíceis com o tempo, né? E não sobrou muito tempo. E aí eu deixei de lado a coisa que eu mais gostava de fazer, que era treinar. Eu conheci um dos meus melhores amigos até hoje na academia, que é o Davi, ele deve estar assistindo esse vídeo, eu espero que ele assista até essa parte, né? O vídeo tá meio longo. E, cara, ele é um cara gigante. Ele é natural também, mas o cara é muito grande. Ele é, porra, bicho gigante. E a gente meio que era meio páreo quando a gente começou a treinar junto, os físicos, né? Ele sempre sendo um pouco maior do que eu, e eu sempre sendo um pouco mais seco, mas era um negócio bem páreo. E E aí eu comecei a deixar de lado, não ia mais treinar com ele e parei de treinar. Ia muito de vez em quando, parecia aqueles velhos que vão só pra se movimentar. Era eu, em um tempo. Sendo que era uma coisa que eu gostava muito de fazer. E aí ele começou, bora pai, bora treinar, não sei o que e tal. E eu, não, hoje não vai dar, não vai dar, não vai dar. E eu comecei a deixar de lado. E aí em 2025, óbvio que quem se relaciona, foram quase 3 anos de namoro. Quem se relaciona tem planos com a pessoa, né? Ninguém tá namorando pensando em terminar. Pelo menos não na minha cabeça, não deu certo. E acabou em 2025, no começo de 2025. E aí eu me vi meio que perdido. Não perdido no sentido de, tipo, a sua tristeza. Claro, o cara fica triste, mas perdido no sentido de os meus planos nos últimos 3 anos foram junto com uma pessoa e agora não tem mais. O que eu vou fazer? Vou ter que readaptar meus planos. Sempre tive sonhos, e esses sonhos eu tenho até hoje, só que antes os sonhos eram adaptados a 2. Agora o sonho sou eu sozinho de novo. E um dos meus sonhos era morar sozinho em Curitiba, era vir morar para Curitiba. No caso não era sozinho, porque meu plano era vir com a minha ex pra cá. E acabou que não rolou. Só que eu disse, cara, então eu vou logo, porque eu tava esperando a gente se formar pra vir, e disse, agora já que eu tô sozinho agora, eu vou. Porque é uma coisa que eu sempre quis fazer e não vou ficar adiando mais meu sonho. Só que nesse momento eu já não pensava tanto em academia quanto antes. Eu ainda ia de vez em quando, mas já não estava treinando tanto.
E depois que ela terminou, eu comecei a fazer dieta de novo. Só que era mais pra limpar a gordura que eu tinha ganhado, porque eu tinha ficado gordinho. Não gordo, mas sem camisa já não tava um negócio tão legal. E aí eu comecei a fazer dieta e dar um treino, mas não era a mesma coisa que antigamente. Antigamente eu dava o sangue, eu não tava mais conseguindo. E eu não tava me importando muito com isso, na real. Aí eu me mudei pra cá, muita coisa em 2025 aconteceu, muita coisa nova na minha vida, muita gente nova, muitos planos novos, muita coisa. Foi um ano muito movimentado. E quando eu menos percebi, eu vim morar sozinho, né? E aí tem aquela emoção e tal. E eu não tava treinando muito quando eu vim morar sozinho. Eu até ia na academia, mas não tava focado mais. Eu tava com a cabeça em outro lugar, em organizar as coisas. E eu tava comendo muito sem perceber. De ansiedade, cara, morar longe dos pais. Eu sempre tive uma relação muito boa com meus pais. Sempre fui muito apegado, principalmente com meu pai. Então morar longe, tinha vários dias que dava uma tristeza, dava uma ansiedade, uma saudade. E o cara não fuma, não bebe, ele tem algum vício. Qual? Comida. Comecei a descontar muito comida. E aí eu fiquei com o pior shape da minha vida inteira, que foi esse aqui. Cara, eu fiquei gordo. Isso aqui era eu em dezembro do ano passado. Eu fiquei muito gordo. E aí quando eu me vi no espelho, saí da, daquela inércia não, como fala, quando você tá no modo automático, que você só tá fazendo as coisas e tá, tipo, vivendo o nada, sobrevivendo, né? Você tá só desligado e operando. Só que operando de forma errada. Eu saí daquilo e olhei, cara, o que eu virei? O que aquele cara focado, aquele cara que tinha um shape, que era conhecido por ser determinado, por ser alegre, por ser feliz, virou? Um cara que tá enfornado em casa, com uma barbinha de nerdola, um bigodinho de nerdola, a cara enorme, uma papada e gordo. Eu disse, não, cara, isso aqui não pode acontecer. Eu disse, isso aqui não sou eu. Isso aqui não sou eu. E aí o que aconteceu? Deu um estalo na minha mente. Eu disse, cara, focar de novo. Eu que era um cara social, feliz, que sempre gostou de estar no meio da galera, shapeado, alegre, que, cara, eu gosto de animar as coisas, eu gosto de combinar rolê. Eu tava enfornado em casa, sem socializar, faculdade, casa, e sem socialização, sem nada. E não fazendo a coisa que eu mais gostava de fazer, que era treinar, ir pra academia, me dedicar e dar o sangue, gritar e puxar peso pesado de verdade, e sair com aquelas mãos arrebentadas de calo. Hoje em dia meu calo tá fofo, ó. Ele não tá igual antigamente. Antigamente era tudo rasgado aqui. E eu tô treinando, tá? Eu tô treinando. Mas eu sempre gostei disso aqui. E, tipo assim, cadê? Cadê esse cara? Eu me olhei no espelho e disse, isso aqui não tá certo. E aí, igual quando eu tinha lá os meus 15 anos que eu decidi parar de ser gordinho, eu disse, isso aqui tá errado, não vou mais. Sem dieta específica de novo, saí cortando tudo que eu sabia que era besteira. E treinando o melhor que eu podia. E alguns meses depois eu saí dessa condição para essa aqui, que é como eu tô agora, na real. E eu comecei a me acomodar de novo. Com um treino da hora e com uma reeducação alimentar, que é o que eu estava fazendo até agora, só evitando besteira. Então, aqui é o momento atual. Eu tive um estralo muito grande, que foi até o que fez eu criar esse canal, que foi a morte do Gunley, cara. Que eu, o único YouTube que eu acompanho. O único youtuber, o único influencer que eu acompanhava hoje em dia, da maromba, fora o Cariani, mas eu nem via mais os vídeos de maromba do Cariani, era mais aqueles vídeos dele fazendo transamazônica e aquelas besteiras. O único cara que eu ainda via treinando, que ainda sentia alguma motivação, era o Gunley. E ele me trouxe, de verdade, aquele sentimento que eu tinha quando eu comecei a treinar. Porque eu era igual ele quando era natural, cara. Eu era igualzinho esse moleque. Eu treinava focado e era dieta focado. Só não gravava, eu só não gravava. E era uma coisa que eu tinha vontade de fazer, mas eu só não gravava. Mas ele levava marmita e fazia o booking certinho, e treinava certinho, e fazia os 2 cards por dia. E era desse jeito. E eu disse, cara, esse moleque sou eu. Só que ele sou um eu que não desistiu. Ele sou um eu que foi pra frente e ficou gigante, ficou bem. E aí eu acompanhava, eu gostei desse cara. E comecei a motivar de novo na academia, a gostar de novo, igual antigamente. Só que aí ele morreu. Aí, pô, fiquei muito triste. Fiquei muito triste. Até agora eu ainda penso, cara, o cara morreu. E aí eu decidi, eu disse, cara, não vou abandonar as coisas que eu gosto. Não vou deixar de lado as coisas que eu gosto, mesmo que eu tenha que começar do zero. Porque não é do zero, obviamente. O nível que eu vou começar agora é muito mais acima do que o nível que eu comecei lá atrás. Mas não é de onde eu poderia estar se eu nunca tivesse parado. Mas o se não existe. O que existe é o fato. E o fato está aqui. E aí eu disse, cara, não vou deixar para trás. Eu tenho uma vida só. E a vida, não, às vezes, não acaba quando a gente acha que ela vai acabar. Às vezes ela pode acabar daqui a pouco. Hoje, não é nem amanhã. Pode acabar hoje. Posso estar saindo daqui e morrer. Nunca se sabe. Isso é a vida, ela é imprevisível. A gente tende a querer prever as coisas, mas ela é imprevisível. E o que acontece é que eu decidi, no dia, muito triste, eu disse, cara, eu vou começar um canal no YouTube, que é uma coisa que eu sempre quis fazer. Por mais simples que eu faça no começo,
e vou competir. Vou competir porque é um sonho que eu tinha, que eu deixei de lado, era uma coisa que eu queria fazer, que eu deixei de lado. E agora eu voltei com tudo. Tô atrás agora de um treinador pra pegar pesado de verdade. Voltei a me dedicar de verdade no treino, chegar lá e dar o sangue e me divertir também, porque eu me divirto lá. Eu já fiz amigo na academia aqui em Curitiba. Eu já tenho meus outros amigos que não são da academia, mas já tenho amigo da academia. Já me é um ambiente gostoso de estar de novo na academia. Já é um ambiente de socialização, de extravasamento. Então, basicamente foi isso. O porquê eu comecei a treinar, o porquê eu parei e o porquê eu voltei. Esse moleque foi importante demais pra muita gente. Galera, é isso. Esse vídeo é mais conversas, é meia hora de conversa. Muita gente não vai assistir, mas tudo bem. É isso. Eu espero que esse vídeo envelheça bem e daqui a uns anos eu olhe ele e diga, cara, olha quanto que eu evoluí. É isso aí. Falou. Bife beluga. Bora. Peraí, não faz ainda. Baby, all the rest, baby.